want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Bom dia, meus amados irmãos. Estamos neste momento iniciando mais um culto de adoração a Deus neste domingo matinal bonito, ensolarado. E é muito bom ter os irmãos retornando e ver também a nossa cidade entrando na normalidade, não é? Graças a Deus, né, os índices ainda estão muito bons, estão melhorando, eu acredito que vai melhorar e tudo isso vai passar e depois nós vamos só relembrar, assim, nós pedimos a Deus apenas como um fato histórico que marcou a história da humanidade, não é? Nós vamos iniciar orando e agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos neste momento aqui. E depois nós passaremos a palavra para dar continuidade à irmã Dani, que dará assim continuidade com o grupo de louvor. Oremos então. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de domingo que Tu nos dá. Muito obrigado pela noite que nós tivemos, pela oportunidade, Senhor Deus, de celebrarmos, Senhor, neste momento litúrgico, em que tudo que aqui aconteça seja para a honra e glória do Teu nome, Pai eterno. Nós assim Te pedimos que Tu estejas a nos usar, conduzindo, Senhor Deus, este culto como Tu queres. Pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, porque se não estiverem, tenho certeza que vão ficar, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui para louvar, e eu gostaria de falar aqui em Atos 16, de 25 a 26. Abram suas Bíblias se puderem. O louvor liberta os cativos, e por meio do louvor podemos conhecer a verdade em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo se faz presente e habita em nosso meio. Através da canção Grande é o Senhor, que nós vamos cantar agora, nós vamos engrandecer o nosso Deus e agradecer a Ele tudo o que temos. Então eu convido a todos para ficarem de pé e que vocês se entreguem e louvem a Deus. É isso. Na cidade do nosso Deus,
4, de 3 a 5, onde fala: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nessa canção fala sobre como é bom louvar a Deus e que fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Quando nós vamos a Deus, nós encontramos alegria, paz, tranquilidade, um bálsamo, uma satisfação louvar a Deus e estar com Ele. Então eu peço, irmãos, louvem a Deus do fundo do coração, busquem respostas para os seus problemas, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Bom estamos aqui, Mas, irmãos, nós convidamos os queridos a abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, e faremos a leitura a partir do verso 8. Diz a palavra de Deus: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus.
Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por este texto que lemos. Obrigado por esta manhã. Usa-nos, Senhor Deus, para reflexão e entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, a quem servimos. Amém. Mas, irmãos, para contextualizarmos neste texto, é importante observar que esta história, eu diria que é uma das histórias mais lindas e comoventes histórias que a Bíblia relata sobre esta mulher sunamita. É interessante que a Bíblia não relata o nome dela. É uma mulher de nome desconhecido. Quando se lê mulher sunamita, acha-se que este é o nome dela. Não, não é este o nome. Este nome se dá pela cidade a qual ela morava. E interessante, irmãos, que essa mulher, ela lutou pelo seu sonho. Acredito eu que todos nós temos sonhos. E muitas das vezes abandonamos o sonho no meio do caminho, desistimos dos nossos sonhos. Eu, ontem, hoje, eu pensava um pouquinho, fazendo uma retrospectiva na minha vida, nos meus sonhos, aquilo que Deus me deu como sonho e eu pude ver, realizar estes sonhos. E isso é muito bom, é maravilhoso, irmãos. E a história desta mulher, ela ocorre bem antes de Cristo, 874 a 782 anos antes de Cristo. Época em que aparece no reino do norte de Israel o profeta Eliseu, que Eliseu foi discípulo de Elias. O nome dela passa a ser a mulher sunamita devido ela ter vindo da cidade de Sunem. E aqui é interessante, amados, que esta mulher que tem o seu sonho aqui, ela coloca a confiança em Deus. Algumas lições eu tiro desta mulher. E eu diria que uma das lições que eu tenho é quando ela enxerga a necessidade do obreiro, ela enxerga a necessidade do missionário. Essa mulher, ela enxergou algo que toda uma cidade deveria ter visto, mas não viu, mas ela vê. É interessante observar que a cidade de Sunem era uma cidade rica, uma cidade próspera. Os seus habitantes, eles poderiam ter facilmente oferecido a este homem de Deus abrigo, poderiam ter oferecido a este homem alimento, mas não ofereceram. Mas eu observo-se aqui que Deus não desampara os seus servos, não desampara os seus trabalhadores. Eu volto ao texto novamente, lendo o verso 8 que lemos inicialmente. E o texto fala assim, que certo dia, Eliseu, ele vai a essa cidade, ele foi à cidade de Sunem, e ali estava essa mulher, uma mulher de posse, uma mulher rica, e esta mulher, ela enxerga aquilo que a cidade não enxergava, ela via a necessidade daquele homem que vinha caminhando, e a jornada, amados, era longa. O profeta Eliseu, só para ter uma ideia, ele saía frequentemente de Samaria e percorria 56 quilômetros para chegar até o Monte Carmelo, aonde ali ele escolhia para fazer as meditações, para ele orar, para ele se retirar. Era o retiro espiritual do profeta Eliseu. Ele dedicava-se ali esse tempo.
Então era uma viagem longa, era uma viagem cansativa, e esta viagem ainda consumia muita energia de Eliseu e do seu moço que o acompanhava. Mas nós vamos observar, queridos, mais na frente, agora no verso 9, leio novamente, que esta mulher ela tem uma característica que nos chama a atenção, é a característica da hospitalidade. Olha o que o texto diz. Ela vai e conversa com o marido, ela diz a seu marido: eis que tenho observado que este homem, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Mas na frente, no 10, ela vai ver a necessidade de construir um espaço. Essa sunamita, ela tem discernimento espiritual. A sua atitude de ajudar aqui o profeta Eliseu e o seu discípulo refletia nela o zelo do amor de Deus que aquela mulher possuía no seu coração. Aquela mulher era uma mulher bondosa, era uma mulher hospitaleira. Amados, em cima disso aqui, eu tive um sonho. Eu disse: Senhor, quando tu me deres uma casa, eu quero construir um quarto do profeta. E quando Deus me deu a minha primeira casa, que nós fomos morar, eu já separei um quarto do profeta. E quem conhece a nossa história mais de perto, sabe que nós sempre tivemos alguém conosco em casa. Sempre nós tivemos dando apoio. Lembro bem a oportunidade que nós recebemos, aquele que hoje está conosco, aquele morou comigo, né? Então assim foi um momento de grande alegria, ela nos abençoou ali. Depois nós recebemos conosco a Lilian, esposa do Zarnucci, que já fez aqui trabalhos conosco, ele é dentista. Ela esteve conosco também. Eu lembro bem que ela precisava se deslocar, ela fazia a sua graduação e depois a sua pós-graduação no interior de Manaus. Então quando ela passava, ela precisava ficar, e quando ela voltava, ela tinha que ter um local para ficar, e a gente abria a porta para Lilian. E Lilian hoje faz um trabalho muito bom no Ministério dos Interiores, ela e o esposo dela. E lembro também que Deus nos deu a oportunidade de receber o irmão Carlos, que aqui esteve conosco. O irmão Carlos teve uma época em que ele trabalhava em Urucum 15 dias, e depois dos 15 dias de folga ele ia para Fortaleza, onde estava a família dele. Então nesse trânsito o irmão Carlos ficava conosco, e isso foi mais de um ano, passou muito rápido. E nós tínhamos um quarto do irmão Carlos, eu dizia sempre para ele: irmão Carlos, está aqui a chave da casa, irmão, fique à vontade, só me avisa quando vem, que é para a gente deixar o lençol trocado, a toalha limpa em cima da cama, porque tem que ser atendimento VIP. Mas até antes de Deus me dar uma casa, eu lembro bem, nós moramos um tempo na casa da minha mãe, e lembro que a convenção estava precisando de uma casa para receber um cantor gospel que estava vindo com uma jornada. Eles estavam com dinheiro para pagar as despesas de viagem, mas não estavam com dinheiro para pagar hospedagem e alimentação. Eu não tinha nem casa, mas eu disse: fica lá em casa, a casa que é da minha mãe. E ali a gente cedeu o quarto que nós estávamos, e ele ficou ali hospedado na casa da minha mãe. Irmãos, como isso tem sido bênção. E Deus nos deu uma outra casa, e os irmãos sabem muito bem que constantemente nós estamos recebendo missionários, recebendo obreiros, recebendo pastores, e fazemos isso, amados, com alegria.
E as Escrituras mostram que no passado, pela hospitalidade do povo de Deus, os servos do Senhor haviam hospedados anjos sem saber. E isto acontece nos dias de hoje, queridos. Nós recebemos anjos, né? Hospedamos, damos guarida para eles. E aqui, esta mulher, ela pensava que ter o homem de Deus em sua casa representava ali a oportunidade de ter o maior contato com o espiritual. E olha, isso é uma verdade. Nós crescemos muito, porque nós compartilhamos, nós oramos, nós trocamos experiência com aquelas pessoas que estão nas nossas casas. Para aquela mulher, fazer o bem ao homem de Deus era como se ela estivesse honrando o próprio Deus, porque estava ali o servo do Deus Altíssimo. Isto é sensibilidade. Uma cidade toda não conseguia enxergar o que aquela mulher enxergou. Então a sunamita, em uma atitude de amor para com Deus e com o profeta Eliseu, ela conversa com o marido. Agora, outra questão aqui que eu quero chamar a atenção: ela não faz nada de forma intempestiva, não, mas ela vai e conversa. Então, se você estiver pensando nisso quando sair daqui, o que tem que fazer? Conversar com o marido. Marido, conversar com a esposa. Isso é muito importante. Tem que existir ali a parceria. Imagina o que é você receber alguém em casa e um dos cônjuges não estar satisfeito com aquilo. É um negócio assim, não é? Eu, graças a Deus, muitas vezes se fui convidados para estar na casa dos irmãos. Os irmãos me receberam com tapete vermelho. Difícil é quando você chega numa casa e você já entra já sabendo: olha, estou convidando, mas meu esposo não queria que o senhor viesse. É um negócio muito difícil, é muito constrangedor. Mas no nosso povo, na igreja, não tem sido assim. Nós sempre procuramos ir, não é, a um local, não é, e temos recebido. E ali temos recebido um amor muito grande da igreja. Então, aqui uma cumplicidade entre ela e o seu esposo. E ela dá, o texto fala que ela dá total liberdade ao profeta. O acesso ao piso superior da casa, ele passa a ser feito por uma escada do lado de fora do imóvel, para não incomodar. E o cômodo acima, muito fresco, muito ventilado, e ela procura dar o melhor, ela imobilia. O verso 10 diz assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele, olha só a preocupação dela, uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. É como se nos dias de hoje tivesse pensado assim: olha, vamos separar esse quarto aqui, e aqui nós vamos colocar uma escrivaninha, vamos colocar um ar-condicionado, ou então um ventilador, vamos colocar, se até se tiver um frigobar, ou então, se não tem, coloca ali um isopor, com gelo e água, ou então uma garrafa de água. Irmãos, era uma preocupação. E aqui nós vamos observar a simplicidade dessa mulher. Amados, mas a resposta da sunamita, ela revela aqui algo maior ainda. Vejamos aqui mais à frente, verso Lucas 18, versículo 40 e 41. Lucas 18, versículo 40 e 41. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver.
respondeu ele. A mesma pergunta que nós identificamos aqui. Nós vamos observar que esta mulher, ela passa agora a ser questionada. Ela pôs os seus bens a serviço do Senhor, pois esta mulher sunamita, ela via as coisas espirituais como algo grandioso, valoroso. Elas importavam muito mais do que as matérias. Ela valoriza muito mais o espiritual do que o material. Então Eliseu, ele observa, ele vê a dedicação dessa mulher, e ele faz ali prova da fé. Ele oferece recompensas materiais ou honras sociais. Eu acredito que parece aqui muito com a mesma prova que Jesus ele direciona no texto que nós lemos de Lucas ao cego Bartimeu ali em Jericó. Mas observa aqui a resposta dela, a resposta dessa mulher. E a resposta revela aqui aonde estava o seu coração. O seu coração não estava em coisas palpáveis, materiais. Ela valoriza o que? Ela valoriza a vida, ela valoriza o amor, ela valoriza a família. Ela que não estava preocupada em adquirir mais bens materiais. Ela não estava aqui preocupada em adquirir posição social ou títulos honoríficos, não. Ela reconhecia o valor imensurável da família, da reunião familiar. É algo, queridos, que não tem preço, não tem preço. Volto para o capítulo que nós estamos aqui analisando, 4, e veja o verso 13 agora. Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Gente, que resposta! E aqui Eliseu ouve aquele relato, aquela palavra. Mas é importante observar, amados, que aquela mulher, ela tinha um sonho que infelizmente muitas das vezes os nossos sonhos acabam ficando esquecidos, relegados no passado. E Deus ali contemplava a generosidade, a hospitalidade daquela mulher, a dedicação dela em servir. E a mulher sunamita, ela queria muito o quê? Um filho. Ela queria ter um filho. Aquela mulher, ela precisava realizar este sonho. E esta atitude de amor para com o homem de Deus gerou ali uma promessa pela qual ela mal podia acreditar. A sunamita, ela nunca esperou tamanha bênção. E o texto fala que dentro de um ano a promessa de Deus se cumpriu. Porque ela vai gerar vida, ela vai gerar paz, ela vai gerar alegria. E ela concebe e dá à luz um lindo e abençoado menino. Filho da promessa, tal qual Isaac foi para Abraão e Sara. Queridos, ela tinha um sonho, e o sonho agora tornava-se realizado. E quando leio esse texto aqui, eu posso observar como Deus nos coloca à prova. Eu imagino o quanto essa mulher devia amar este filho da promessa. Amava intensamente. Mas nós vamos observar agora que aquele lar, que anteriormente era frio,
ele se torna um lar quente, cheio de sorriso, cheio de alegria por causa de uma criança. Eu estou vivenciando isso agora, né, com a chegada da nossa netinha. Né? Todo dia só é a Zoe nas paradas de sucesso. Né? Ela traz alegria lá e traz alegria aqui. E é muito gostoso. A família fica completa, irmãos. Uma família completa e feliz. E isso é importante observar, porque em Israel isso era levado tão a sério, que quando a mulher ela era estéril, o homem poderia dar carta de divórcio a ela. E ela agora vê o seu sonho realizado. O trauma é superado. Deus havia lhe dado um presente perfeito, um presente que ela realmente precisava. Este sonho aqui, que a sunamita escolheu para sonhar, foi um lar simples, mas um lar feliz. Uma família debaixo das bênçãos de Deus. Leia o verso 17 agora. A palavra de Deus diz: mas como Eliseu lhes dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu luz a um filho. E o seu filho era bênção. Seu filho era bênção. Mas quando a gente lê mais à frente, verso 18 e verso 19, a palavra de Deus diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. E o menino foi levado à mãe. E depois de algum tempo, aquele sonho que aquela mulher sunamita teve de ter o seu filho que trouxe alegria, ela via agora uma grande nuvem, uma tempestade pairar sobre o seu lar, sobre a sua família. O texto relata que a criança morre. Um momento terrível passa aquela mulher. Aquela mulher literalmente estava agora caminhando no vale da sombra da morte. Queridos, todos nós que temos filhos, sejam eles do tamanho que for, se perguntado do irmão Silas, quando ele aqui adoece lá em Boa Vista, o irmão fica preocupado. E quando as minhas filhas adoecem, em qualquer lugar, Stephanie me surpreendeu um certo dia dizendo: pai, mãe, estou indo com urgência ao hospital, uma crise, está sendo investigada para ver se é perna da vesícula ou uma infecção urinária. Nós ficamos abalados. Stephanie já tem seus 30 anos. Não importa a idade. Imagina uma notícia dessa de um filho querido aguardado. Ver o seu único filho, que ela amamentou, zelou, cuidou, educou, acordando muitas das vezes no meio da noite, deu ali amor, deu carinho, ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos, e ela estava ali, chorando a morte. E aquela mulher sunamita olha para o seu filho. O seu sonho de ter uma família agora congela. Ele está morto. Mas ela estava, amados, passando ali no vale da sombra da morte, mas ela não temeu. Ela não aceitou a morte do seu sonho.
E aqui eu quero tirar mais uma lição, e aqui a gente encerra. Ela tomando em seus braços, ela o coloca carinhosamente na cama do profeta Eliseu. E ela lhe parte para um duro embate, um caminho longo, uma jornada de muitos quilômetros. Alguns comentários bíblicos falam que ela caminha 24 quilômetros na estrada que subia até o Monte Carmelo. E ali, para recuperar o seu sonho, ela não vê distância, ela não vê dificuldades. Ela busca. O verso nos mostra que ao chegar, capítulo 4, diante de Eliseu, ela se prostra de coração quebrantado. Ela se prostra. Verso 27 diz assim, capítulo 4: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada lhe revelou e escolheu de mim a razão de sua angústia. Amados, é neste momento que nós observamos a ação de Deus. O texto aqui nos mostra que o Senhor usa o profeta. Eliseu manda o seu bordão. O bordão de Eliseu não funciona porque para se ressuscitar sonhos, amados, é preciso intercessão e súplicas. É preciso calor humano. É preciso calor humano. Eliseu teve que orar de portas fechadas. A Bíblia relata que ele se deitou sobre aquela criança, corpo a corpo. Ele lutava. A palavra de Deus fala, amados, em Mateus 6,6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto recompensará. É preciso insistência. Ainda no capítulo seguinte de Mateus, o 7, no verso 7, a palavra de Deus fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e a porta lhes será aberta. Talvez você esteja com uma situação de porta fechada. Talvez você está em busca de algo que não encontra. Este é o momento de clamar. Eliseu, após a oração, ele transmite calor. E a palavra de Deus aqui nos mostra esta simbologia de que nós não podemos nos isolar daqueles que estão mortos espiritualmente, necessitando da nossa ajuda. Amados, qual é o seu sonho? Eu sei que há muita gente com sonhos morrendo, gente que perdeu tanta coisa na vida e chega até aqui sem saber como vai realizar esse sonho. Talvez o seu sonho esteja esquecido no passado, mas quem sabe o seu sonho é ver aquela pessoa amada, um familiar transformado, regenerado, recuperado. É ver aquela pessoa que você vem orando há anos, restaurada, curada completamente. Veja a exemplo de Sulamita, da mulher Sulamita. Ela decidiu firmemente
que ela não aceitaria a morte da promessa de Deus na sua vida. E ela partiu no longo caminho até o profeta. Eu quero te dizer nessa manhã, não desista dos teus sonhos. Que Deus tem algo grandioso e tremendo para realizar e completar na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Mas, irmãos, nós convidamos os queridos a abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E faremos a leitura a partir do verso 8. Diz a palavra de Deus: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por este texto que lemos. Obrigado por esta manhã. Usa-nos, Senhor Deus, para reflexão e entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, aqui servimos. Amém. Mas, irmãos, para contextualizarmos neste texto, é importante observar que esta história, eu diria que é uma das histórias mais lindas e comoventes histórias que a Bíblia relata sobre esta mulher sunamita. É interessante que a Bíblia não relata o nome dela. É uma mulher de nome desconhecido. Quando se lê mulher sunamita, acha-se que este é o nome dela. Não, não é este o nome. Este nome se dá pela cidade a qual ela morava. E é interessante, irmãos, que essa mulher, ela lutou pelo seu sonho. Acredito eu que todos nós temos sonhos. E muitas das vezes abandonamos o sonho no meio do caminho, desistimos dos nossos sonhos. Eu, ontem, hoje, eu pensava um pouquinho, fazendo uma retrospectiva na minha vida, nos meus sonhos, aquilo que Deus me deu como sonho e eu pude ver, realizar estes sonhos. E isso é muito bom, é maravilhoso, irmãos. E a história desta mulher, ela ocorre bem antes de Cristo, 874 a 782 anos antes de Cristo. Época em que aparece no reino do norte de Israel o profeta Eliseu, que Eliseu foi discípulo de Elias. O nome dela passa a ser a mulher sunamita devido ela ter vindo da cidade de Sunem. E aqui é interessante, amados, que esta mulher que tem o seu sonho aqui, ela coloca a confiança em Deus. Algumas lições eu tiro desta mulher. Eu diria que uma das lições que eu tenho é quando ela enxerga a necessidade do obreiro, ela enxerga a necessidade do missionário. Essa mulher, ela enxergou algo que toda uma cidade deveria ter visto, mas não viu, mas ela vê. É interessante observar que a cidade de Sunem era uma cidade rica, uma cidade próspera. Os seus habitantes, eles poderiam ter facilmente oferecido a este homem de Deus abrigo,
poderiam ter oferecido a este homem alimento, mas não ofereceram. Mas observe-se aqui que Deus não desampara os seus servos, não desampara os seus trabalhadores. Eu volto ao texto novamente, lendo o verso 8 que lemos inicialmente. E o texto fala assim, que certo dia, Eliseu ele vai a essa cidade. Ele foi à cidade de Sunem. E ali estava essa mulher, uma mulher de posse, uma mulher rica. E esta mulher, ela enxerga aquilo que a cidade não enxergava. Ela via a necessidade daquele homem que vinha caminhando, e a jornada, amados, era longa. O profeta Eliseu, só para ter uma ideia, ele saía frequentemente de Samaria e percorria 56 quilômetros para chegar até o Monte Carmelo, aonde ali ele escolhia para fazer as meditações, para ele orar, para ele se retirar. Era o retiro espiritual do profeta Eliseu. Ele dedicava-se ali esse tempo. Então era uma viagem longa, era uma viagem cansativa, e esta viagem ainda consumia muita energia de Eliseu e do seu moço que o acompanhava. Mas nós vamos observar, queridos, mais na frente, agora no verso 9, leio novamente, que esta mulher ela tem uma característica que nos chama a atenção. É a característica da hospitalidade. Da hospitalidade. Olha o que o texto diz. Ela vai e conversa com o marido. Ela diz a seu marido: eis que tenho observado que este homem, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Mas na frente, no 10, ela vai ver a necessidade de construir um espaço. Essa sunamita, ela tem discernimento espiritual. A sua atitude de ajudar aqui o profeta Eliseu e o seu discípulo refletia nela o zelo do amor de Deus que aquela mulher possuía no seu coração. Aquela mulher era uma mulher bondosa, era uma mulher hospitaleira. Amados, em cima disso aqui, eu tive um sonho. Eu disse: Senhor, quando tu me deres uma casa, eu quero construir um quarto do profeta. E quando Deus me deu a minha primeira casa, que nós fomos morar, eu já separei um quarto do profeta. E quem conhece a nossa história mais de perto, sabe que nós sempre tivemos alguém conosco em casa. Sempre nós tivemos dando apoio. Lembro bem a oportunidade que nós recebemos, aquele que hoje está conosco, aquele morou comigo, né? Então assim foi um momento de grande alegria, ela nos abençoou ali. Depois nós recebemos conosco a Lilian, esposa do Zarnucci, já fez aqui trabalhos conosco, ele é dentista. Ela esteve conosco também. Eu lembro bem que ela precisava se deslocar, ela fazia a sua graduação e depois a sua pós-graduação no interior de Manaus. Então quando ela passava, ela precisava ficar, e quando ela voltava, ela tinha que ter um local para ficar, e a gente abria a porta para Lilian. E Lilian hoje faz um trabalho muito bom no Ministério dos Interiores, ela e o esposo dela. E lembro também que Deus nos deu a oportunidade de receber o irmão Carlos, que aqui esteve conosco. O irmão Carlos teve uma época em que ele trabalhava em Urucum 15 dias, e depois dos 15 dias de folga ele ia para Fortaleza, onde estava a família dele. Então nesse trânsito o irmão Carlos ficava conosco, e isso foi mais de um ano, passou muito rápido. E nós tínhamos um quarto do irmão Carlos. Eu dizia sempre para ele: irmão Carlos,
Está aqui a chave da casa. Irmão, fique à vontade. Só me avisa quando vem, que é para a gente deixar o lençol trocado, a toalha limpa em cima da cama, porque tem que ser atendimento VIP. Mas até antes de Deus me dar uma casa, eu lembro bem, nós moramos um tempo na casa da minha mãe, e lembro que a convenção estava precisando de uma casa para receber um cantor gospel que estava vindo, uma jornada. Eles estavam com dinheiro para pagar as despesas de viagem, mas não estavam com dinheiro para pagar hospedagem e alimentação. Eu não tinha nem casa, mas eu disse, fica lá em casa, a casa que é da minha mãe. E ali a gente cedeu o quarto que nós estávamos, e ele ficou ali, hospedado na casa da minha mãe. Irmãos, como isso tem sido bênção. E Deus nos deu uma outra casa, e os irmãos sabem muito bem que constantemente nós estamos recebendo missionários, recebendo obreiros, recebendo pastores, e fazemos isto, amados, com alegria. E as Escrituras mostram que no passado, pela hospitalidade do povo de Deus, os servos do Senhor haviam hospedados anjos sem saber. E isto acontece nos dias de hoje, queridos. Nós recebemos anjos, né? Hospedamos, damos guarida para eles. E aqui, esta mulher, ela pensava que ter o homem de Deus em sua casa representava ali a oportunidade de ter o maior contato com o espiritual. E olha, isso é uma verdade. Nós crescemos muito, porque nós compartilhamos, nós oramos, nós trocamos experiência com aquelas pessoas que estão nas nossas casas. Para aquela mulher, fazer o bem ao homem de Deus era como se ela estivesse honrando o próprio Deus, porque estava ali o servo do Deus Altíssimo. Isto é sensibilidade. Uma cidade toda não conseguia enxergar o que aquela mulher enxergou. Então a sunamita, em uma atitude de amor para com Deus e com o profeta Eliseu, ela conversa com o marido. Agora, outra questão aqui que eu quero chamar a atenção. Ela não faz nada de forma intempestiva, não, mas ela vai e conversa. Então, se você estiver pensando nisso quando sair daqui, o que tem que fazer? Conversar com o marido. Marido, conversar com a esposa. Isso é muito importante. Tem que existir ali a parceria. Imagina o que é você receber alguém em casa e um dos cônjuges não estar satisfeito com aquilo. É um negócio assim, né? Eu, graças a Deus, muitas vezes eu fui convidado para estar na casa dos irmãos. Os irmãos me receberam com tapete vermelho. Difícil é quando você chega numa casa e você já entra já sabendo, olha, estou convidando, mas meu esposo não queria que o senhor viesse. É um negócio muito difícil, muito constrangedor. Mas no nosso povo, na igreja, não tem sido assim. Nós sempre procuramos ir, não é, a um local, não é, e temos recebido. E ali temos recebido um amor muito grande da igreja. Então, aqui uma cumplicidade entre ela e o seu esposo. E ela dá, o texto fala, que ela dá total liberdade ao profeta. O acesso ao piso superior da casa, ele passa a ser feito por uma escada do lado de fora do imóvel, para não incomodar. E o cômodo acima, muito fresco, muito ventilado, e ela procura dar o melhor, ela imobilia. O verso 10 diz assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos,
e colocar nele, olha só a preocupação dela, uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. É como se nos dias de hoje tivesse pensado assim, olha, vamos separar esse quarto aqui, e aqui nós vamos colocar uma escrivaninha, vamos colocar um ar-condicionado, ou então um ventilador, vamos colocar, se até se tiver um frigobar, ou então se não tem, coloca ali um isopor, com gelo e água, ou então uma garrafa de água. Irmãos, era uma preocupação, e aqui nós vamos observar a simplicidade dessa mulher. Amados, mas a resposta da sunamita, ela revela aqui algo maior ainda. Vejamos aqui mais à frente, verso Lucas 18, versículo 40 e 41. Lucas 18, versículo 40 e 41. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. A mesma pergunta que nós identificamos aqui. Nós vamos observar que esta mulher, ela passa agora a ser questionada. Ela pôs os seus bens a serviço do Senhor, pois esta mulher sunamita, ela via as coisas espirituais como algo grandioso, valoroso. Elas importavam muito mais do que as matérias. Ela valoriza muito mais o espiritual do que o material. Então Eliseu, ele observa, ele vê a dedicação dessa mulher, e ele faz ali prova da fé. Ele oferece recompensas materiais ou honras sociais. Eu acredito que parece aqui muito com a mesma prova que Jesus ele direciona no texto que nós lemos de Lucas ao cego Bartimeu ali em Jericó. Mas observa aqui a resposta dela, a resposta dessa mulher. E a resposta revela aqui aonde estava o seu coração. O seu coração não estava em coisas palpáveis, materiais. Ela valoriza o que? Ela valoriza a vida. Ela valoriza o amor. Ela valoriza a família. Ela que não estava preocupada em adquirir mais bens materiais. Ela não estava aqui preocupada em adquirir posição social ou títulos honoríficos, não. Ela reconhecia o valor imensurável da família, da reunião familiar. É algo, queridos, que não tem preço, não tem preço. Volto para o capítulo que nós estamos aqui analisando, 4, e veja o verso 13 agora. Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Gente, que resposta! E aqui Eliseu ouve aquele relato, aquela palavra. Mas é importante observar, amados, que aquela mulher, ela tinha um sonho que infelizmente muitas das vezes os nossos sonhos acabam ficando esquecidos, relegados no passado. E Deus ali contemplava a generosidade, a hospitalidade daquela mulher, a dedicação dela em servir. E a mulher sunamita, ela queria muito o quê? Um filho. Ela queria ter um filho. Aquela mulher, ela precisava realizar este sonho.
E esta atitude de amor para com o homem de Deus gerou ali uma promessa pela qual ela mal podia acreditar. A sunamita, ela nunca esperou tamanha bênção. E o texto fala que dentro de um ano a promessa de Deus se cumpriu. Porque ela vai gerar vida, ela vai gerar paz, ela vai gerar alegria. E ela concebe e dá à luz um lindo e abençoado menino. Filho da promessa, tal qual Isaac foi para Abraão e Sara. Queridos, ela tinha um sonho, e o sonho agora tornava-se realizado. E quando leio este texto aqui, eu posso observar como Deus nos coloca à prova. Eu imagino o quanto essa mulher devia amar este filho da promessa. Amava intensamente. Mas nós vamos observar agora que aquele lar que anteriormente era frio, ele se torna um lar quente, cheio de sorriso, cheio de alegria por causa de uma criança. Eu estou vivenciando isso agora, com a chegada da nossa netinha. Todo dia só é a Zoe nas paradas de sucesso. Ela traz alegria lá e traz alegria aqui. E é muito gostoso. A família fica completa, irmãos. Uma família completa e feliz. E isso é importante observar, porque Israel, isso era levado tão a sério, que quando a mulher ela era estéril, o homem poderia dar carta de divórcio a ela. E ela agora vê o seu sonho realizado. O trauma é superado. Deus havia lhe dado um presente perfeito, um presente que ela realmente precisava. Este sonho aqui, que a sunamita escolheu para sonhar, foi um lar simples, mas um lar feliz. Uma família debaixo das bênçãos de Deus. Leia o verso 17 agora. A palavra de Deus diz: mas como Eliseu lhes dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu luz a um filho. E o seu filho era bênção. Seu filho era bênção. Mas quando a gente lê mais na frente, verso 18 e verso 19, a palavra de Deus diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. E o menino foi levado à mãe. E depois de algum tempo, aquele sonho que aquela mulher sunamita teve, de ter o seu filho que trouxe alegria, ela via agora uma grande nuvem, uma tempestade pairar sobre o seu lar, sobre a sua família. O texto relata que a criança morre. Um momento terrível passa aquela mulher. Aquela mulher literalmente estava agora caminhando no vale da sombra da morte. Queridos, todos nós que temos filhos, sejam eles do tamanho que for, se perguntado do irmão Silas, quando ele aqui adoece lá em Boa Vista, o irmão fica preocupado. Quando as minhas filhas adoecem, em qualquer lugar, Stephanie me surpreendeu um certo dia dizendo: pai, mãe, estou indo com urgência ao hospital, uma crise.
Está sendo investigada para ver se é pedra na vesícula ou uma infecção urinária. Nós ficamos abalados. Stephanie já tem seus 30 anos. Não importa a idade. Imagina uma notícia dessa de um filho querido aguardado. Ver o seu único filho, que ela amamentou, zelou, cuidou, educou, acordando muitas das vezes no meio da noite, deu ali amor, deu carinho, ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos, e ela estava ali, chorando a morte. E aquela mulher sunamita olha para o seu filho. O seu sonho de ter uma família agora congela. Ele está morto. Mas ela estava, amados, passando ali no vale da sombra da morte, mas ela não temeu. Ela não aceitou a morte do seu sonho. E aqui eu quero tirar mais uma lição, e aqui a gente encerra. Ela tomando-o em seus braços, ela o coloca carinhosamente na cama do profeta Eliseu. E ela lhe parte para um duro embate, um caminho longo, uma jornada de muitos quilômetros. Alguns comentários bíblicos falam que ela caminha 24 quilômetros da estrada que subia até o Monte Carmelo. E ali, para recuperar o seu sonho, ela não vê distância, ela não vê dificuldades, ela busca. Verso nos mostra que ao chegar, capítulo 4, diante de Eliseu, ela se prostra de coração quebrantado, ela se prostra. Verso 27 diz assim, capítulo 4: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada lhe revelou e escolheu de mim a razão de sua angústia. Amados, é neste momento que nós observamos a ação de Deus. O texto aqui nos mostra que o Senhor usa o profeta. Eliseu manda o seu bordão. O bordão de Eliseu não funciona porque para se ressuscitar sonhos, amados, é preciso intercessão e súplicas, é preciso calor humano, Eliseu teve que orar de portas fechadas. A Bíblia relata que ele se deitou sobre aquela criança, corpo a corpo, ele lutava. A palavra de Deus fala, amados, em Mateus 6,6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto recompensará. É preciso insistência. Ainda no capítulo seguinte de Mateus, o 7, no verso 7, a palavra de Deus fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e a porta lhes será aberta. Talvez você esteja com uma situação de porta fechada. Talvez você está em busca de algo que não encontra. Este é o momento de clamar.
Eliseu, após a oração, ele transmite calor. E a palavra de Deus aqui nos mostra esta simbologia de que nós não podemos nos isolar daqueles que estão mortos espiritualmente, necessitando da nossa ajuda. Amados, qual é o seu sonho? Eu sei que há muita gente com sonhos morrendo, gente que perdeu tanta coisa na vida e chega até aqui sem saber como vai realizar esse sonho. Talvez o seu sonho esteja esquecido no passado, mas quem sabe o seu sonho é ver aquela pessoa amada, um familiar transformado, regenerado, recuperado. É ver aquela pessoa que você vem orando há anos, restaurada, curada completamente. Veja a exemplo de Sunamita, da mulher Sunamita. Ela decidiu firmemente que ela não aceitaria a morte da promessa de Deus na sua vida. E ela partiu no longo caminho até o profeta. Eu quero te dizer nessa manhã, não desista dos seus sonhos. Que Deus tem algo grandioso e tremendo para realizar e completar na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Mas, irmãos, nós vamos fazer uma oração intercessória. E temos pedidos, temos agradecimentos por aqueles que estão se recuperando, agradecendo pela cidade de Manaus, que graças a Deus está saindo desta pandemia, né, e que mais pessoas possam tornarem-se autoimunes e, se tiverem contato com o vírus, ele apenas tenha contato, crie imunização, mas que estejam curados completamente. Que Deus possa dar sabedoria às equipes médicas, aos que estão fazendo tratamentos médicos, os enfermeiros, os técnicos. Que Deus possa dar sabedoria mais e mais aos cientistas para apresentar uma vacina o mais rápido possível. São pedidos que nós temos a fazer. Temos pedido pela Rita, né, que o Senhor possa estar cuidando da saúde dela e providenciando, né, uma aposentadoria, que é o desejo do coração dela. Né? Então, que Deus abençoe. Que Deus possa poupar o emprego daqueles que estavam ameaçados de serem dispensados. E aqueles que foram dispensados, que o Senhor possa trazer de volta estes empregos. Que a economia do nosso país possa voltar novamente. Que o nosso país torne-se uma grande potência econômica para a honra e glória do Senhor Jesus, para podermos dar melhores condições de vida ao nosso povo, para que não tenhamos mais histórico de fome, mas sim que possamos ajudar outros países. Que o nosso país continue sendo este celeiro alimentar, para continuar dando assistência ao mundo com muito alimento. Vamos orar então. Pai bendito, muito obrigado por esta manhã que Tu nos dá, nos guarda, nos protege. Nós Te pedimos por aqueles que estão enfermos. Te pedimos, Senhor Deus, pela família pastoral, pelas famílias desta igreja, pela liderança, pelos enfermos que estão em tratamento. Pedimos, Senhor Deus, pelos profissionais da área de saúde, pelos cientistas que estão, Senhor Deus,
trabalhando para encontrar a vacina para tratar este vírus. Pedimos, Senhor Deus, pelo nosso estado, a nossa cidade, pelo nosso país. Pedimos, Senhor Deus, pelo presidente da República, seus ministros, governadores e prefeitos, Senhor Deus, que tenham seriedade com a coisa pública, que olhem, Senhor Deus, as pessoas com amor e vejam a necessidade e a carência deste povo. Abençoa esta pátria, Senhor Deus, que torne-se uma pátria, Senhor, onde os recursos alimentares sejam tão grandes, Senhor Deus, ao ponto de nós podermos ajudar outras nações. Pai eterno, obrigado pela vida que tu nos dá, Senhor Deus. Nós te pedimos por este domingo que tu nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nós assim te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos dando continuidade a este momento de louvor e adoração, termos a oportunidade de, enquanto estivermos cantando, né, a Dani vai falar um pouquinho, né, mas você terá a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Isso é muito importante, irmãos. É com os recursos que essa igreja recebe que nós temos o nosso compromisso de pagar as nossas contas. E a partir de agora nós já vamos voltar a pagar o parcelamento do terreno. Vamos ter que pagar a luz. Temos nossos funcionários que durante todo esse período ninguém foi dispensado. Todo mundo recebeu, graças a Deus, seu salário direitinho. E a igreja se mobilizou, ainda conseguimos cestas básicas para os funcionários da igreja. Tudo porque essa igreja é uma igreja que tem uma visão. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Continuem sendo fiéis. Deus honra. Deus honra. Nós vamos então passar a palavra para a irmã Dani, que vai dar continuidade com o grupo de louvor.
E Deus honra mesmo. Que linda a história da Sulamita, né? Como é bom amar ao próximo sem esperar em troca. Como ela foi abençoada pela maternidade. Essa história me toca muito pessoalmente. E eu realmente dou valor a Deus, as coisas que Ele faz por nós. Isso é uma lição de vida pra gente, sabe? E a gente tem que levar pra sempre. Nunca esperar nada em troca, fazer o bem sem esperar a quem, né? E vamos lá, a terceira música da gente, eu gostaria de falar aqui em Atos 16, de 25 a 26. Perdão, eu errei. Vamos lá. Em Gálatas, de 2 a 20, diz: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém, igreja. Vamos à nossa terceira canção. E eu convido a todos a fazerem nossos dízimos, as nossas ofertas, a darem o seu melhor para Deus. O nome da nossa música é Porque Ele Vive. Vamos ficar em pé, por favor? Hoje é a minha primeira ministração. Eu queria agradecer pela paciência de vocês. Tem coisas que a gente vai errar, vai acertar, mas é tudo de coração.
fazer uma oração pra gente, pelas ofertas, pelos dízimos. Eu gostaria que você fizesse essa oração, por favor. Deus, nós te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor nos deu a vida. Estamos vivendo hoje e se levantamos na cama dessa manhã, porque o Senhor nos deu a vida. E tua graça e misericórdia não tem fim. E então nós estamos aqui nessa manhã para te louvar, para te agradecer, ó Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Em meio de circunstâncias difíceis, tu estás trabalhando em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo Espírito que habita em nós. Obrigado pela tua igreja. E, ó Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor nos emprestou para nós. Quer dizer, nosso dinheiro, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas experiências, o nosso trabalho, Senhor. E nesse momento nós temos o privilégio de te dar o que o Senhor emprestou para nós. Então usa, ó Pai, os dízimos e ofertas dessa manhã, não só o dinheiro, mas as nossas vidas, na nossa obediência, ó Pai. Usa para a tua glória, ó Pai. O mundo precisa ouvir o Evangelho, precisa ver as pessoas vivendo o Evangelho, ó Pai, em nossas casas, em nosso trabalho, nesse mundo, ó Pai. Usa nossas vidas, usa as ofertas, os dízimos, ó Pai, para a tua glória, ó Pai. Seja glorificado pelas coisas que estamos dando para ti. A nossa obediência seja glorificado, Pai, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos chegando, graças a Deus, ao final de mais um culto matinal neste domingo. Queremos agradecer a presença de todos. Neste momento não estamos com visitantes. Domingo passado tivemos, um casal que nos visitou no domingo à noite. Foi muito bom receber visitantes. E quero reforçar aos amados irmãos o culto de terça-feira, às 19h30. Terça-feira passada foi muito, muito bom. Tivemos um culto maravilhoso, uma participação dos irmãos. E depois nós tivemos o nosso momento de confraternização, que foi muito bom também. E a gente pôde ter aquele tempo ali conversando e comendo. E foi muito gostoso, Quero agradecer a irmã Conceição, que preparou um prato delicioso, Foi uma dobradinha. Eu gosto muito da dobradinha e ela caprichou, neste prato. Foi tão bom que na próxima terça-feira, inclusive eu já até comprei, à noite eu trago, tá bom? Eu esqueci de trazer agora de manhã, comprei um frango e o filho vai dar um outro frango. Nós vamos ter canja, canja. Então vai ser muito gostoso, Então, eu como gosto muito de moela, e cada frango só tem 2 moelas, aliás, uma moela, porque o frango que eu vou trazer, eu acho que eu vou trazer uma bandeja de moela, que é para colocar moela para todo mundo. Quem gosta de moela vai ter moela na canja. Então, aqueles que quiserem vir, venham, será um prazer ter um momento de confraternização depois do nosso culto de crescimento cristão. Tem sido muito bom, excelente. Na quinta-feira continuam as reuniões das mulheres às 19h30. Vamos estar orando por este ministério muito bonito. Vamos participar também, tem um pequeno grupo, sábado às 20h, que é online, Leandro sempre coloca o aviso e o convite no grupo para quem precisar entrar no grupo para participar do PJ, um pequeno grupo, do PG, no PJ, PG.
No domingo, o nosso culto começa às 9 horas da manhã, nosso culto matinal, e domingo à noite às 18 horas. Quero agradecer também às equipes que estão trabalhando, ao casal, irmão Cláudio e irmã Juliana, que estão ali na porta, servindo álcool gel para os irmãos, na entrada e na saída. Fiquem à disposição. E parabenizar as meninas, Ana, Andresa e ela. Parabéns aí por esse trabalho. Eu tenho me alegrado muito em ver vocês aí na parte de multimídia. É esta nova geração que está subindo agora, que eu fiquei muito feliz com isso. E é bom, envolvimento, de mais irmãos. Por enquanto, as atividades que estavam previstas, eu estava olhando o calendário da igreja, não aconteceram. Estava previsto, acho que dia 26, se eu não estou equivocado, não estou com o calendário agora aqui, mas estava previsto o Tarumã na Roça, dia 26. A gente vai ficar só na lembrança, mas a gente pode programar, quem sabe aí o usar, para a gente aproveitar para comer. A gente faz uma rota no domingo próximo, quando acabar o culto a gente pode ter um usar, só para relembrar. Por enquanto nós continuamos, vamos seguir o calendário do governo, apenas a capacidade de 30% até segunda ordem, e mantendo os cuidados, irmãos. Lavar as mãos, com sabão, detergente, esse é o melhor que tem, distanciamento social, álcool gel, e quando estiver próximo, das pessoas, uso da máscara. Eu saí do culto, eu já vou colocar a minha, tá? Então, vamos estar zelando pela saúde das pessoas até normalizar essa situação. Que Deus os abençoe, tenham um domingo abençoado. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, leva-nos agora na Tua santa e poderosa paz para os nossos lares, para as atividades que temos ainda, nos trazendo logo mais à noite em segurança. Guarda e cuida daqueles que não estão podendo ouvir. Continua guardando e preservando cada um deles, Pai. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.